Se você está assistindo esse vídeo, existe uma grande chance de que você saiba exatamente o que é acordar às 3 da manhã sem conseguir voltar a dormir. Ou demorar 1 hora para pegar no sono, mesmo estando com o corpo exausto. Ou dormir 7 ou 8 horas e acordar ainda cansado, como se não tivesse dormido nada. Isso tem um nome. E depois de assistir esse vídeo, você nunca mais vai chamar isso de problema de sono genérico. O nome é hipercortisolismo noturno. E é a causa mais subestimada dos problemas de sono em homens acima dos 40. Deixa eu te mostrar exatamente o que está acontecendo no seu corpo. O cortisol é frequentemente chamado apenas de hormônio do estresse, como se fosse um vilão. Mas essa é uma visão simplificada e injusta. O cortisol é um hormônio essencial. Você não sobreviveria sem ele. Ele regula a pressão arterial, controla o metabolismo, gerencia a resposta inflamatória, regula o açúcar no sangue e é o principal mecanismo de alerta do seu corpo. O problema não é o cortisol. O problema é cortisol no momento errado, na dose errada, pelo tempo errado. E depois dos 40, o seu sistema de regulação do cortisol começa a perder precisão. O que era um instrumento bem afinado começa a desafinar. Vou te explicar os 4 mecanismos específicos pelos quais o cortisol destrói seu sono após os 40. Mecanismo 1. O eixo HPA hipersensível. O eixo HPA, que significa hipotálamo, hipófise adrenal, é o sistema central de controle do estresse no seu corpo. Quando o cérebro percebe uma ameaça, o hipotálamo envia sinal para a hipófise, que envia sinal para as glândulas adrenais, que liberam cortisol. Após os 40, esse eixo fica mais sensível. Estímulos que antes não ativariam uma resposta de estresse, agora ativam. Uma notícia perturbadora. Um e-mail de trabalho irritante. Uma discussão familiar. O noticiário noturno. O limiar de ativação baixou. Você está disparando a resposta de estresse com estímulos cada vez menores. Mecanismo 2. O feedback negativo prejudicado. Em condições normais, quando o cortisol sobe, o próprio cérebro percebe os níveis elevados e envia sinais para as glândulas adrenais pararem de produzir. É um sistema de autorregulação. Depois dos 40, esse sistema de feedback começa a funcionar menos eficientemente. O cortisol sobe, mas o sinal de parada demora mais para chegar, ou é menos eficiente. Resultado: os picos de cortisol ficam mais altos e mais longos. Mecanismo 3. O declínio da DHEA. A DHEA é o antagonista natural do cortisol no seu corpo. É produzida pelas glândulas adrenais e age como um amortecedor, modulando os efeitos do cortisol. Nos homens, a DHEA atinge o pico por volta dos 25 anos e começa a cair progressivamente. Aos 40 anos, você tem em média 40% menos DHEA do que tinha aos 25. Aos 50, pode ter 70% menos. Menos DHEA significa menos freio para o cortisol. O mesmo estresse que antes você absorvia bem, agora te derruba. Mecanismo 4. A resistência à insulina noturna. Esse mecanismo é pouco discutido, mas é fascinante. Quando você come carboidratos refinados ou açúcar tarde da noite, a glicose no sangue sobe, a insulina é liberada, a glicose cai rapidamente e o corpo interpreta essa queda rápida de glicose como uma ameaça. Resposta do corpo: libera cortisol e adrenalina para elevar a glicose de volta. É por isso que muitas pessoas acordam às 3 ou 4 da manhã com o coração acelerado depois de ter comido algo doce antes de dormir. Não é insônia, é hipoglicemia reativa, disparando cortisol em plena madrugada. Depois dos 40, com a sensibilidade à insulina naturalmente reduzida, esse problema se intensifica. Agora você entende por que não é simples falta de relaxamento. É fisiologia complexa operando contra você se você não souber como controlar. E os sintomas do cortisol alto noturno vão muito além do sono ruim. Se você tem cortisol elevado cronicamente à noite, pode observar
acúmulo de gordura na região abdominal e do pescoço, resistência à perda de peso, mesmo com dieta e exercício, pressão arterial mais alta, especialmente pela manhã, memória fraca e dificuldade de concentração durante o dia, irritabilidade e ansiedade sem causa clara, queda na libido e desempenho sexual, recuperação muscular lenta após exercícios e adoecer com mais frequência. Algum desses sons familiar? Esses não são sintomas de envelhecimento normal. Esses são sintomas de um sistema de estresse que perdeu o equilíbrio. E aqui está a boa notícia que poucos médicos te contam. Você tem muito mais controle sobre isso do que imagina. Vou te apresentar os 5 pilares do controle do cortisol noturno em homens acima dos 40. Pilar 1. O controle da janela de estresse. Existe um período que eu chamo de janela de proteção noturna, que vai das 20 horas às 23 horas. Tudo que você expõe seu sistema nervoso nesse período tem impacto direto nos seus níveis de cortisol durante o sono. A regra é simples. Nada que ativa o modo simpático nesse período. Sem notícias perturbadoras, sem discussões sérias, sem decisões importantes, sem e-mails de trabalho, sem filmes de ação intensa. Em vez disso, conversa tranquila, música suave, leitura de entretenimento, caminhada leve, qualquer coisa que não ative o eixo HPA. Pilar 2. O controle glicêmico noturno. Para evitar o ciclo de hipoglicemia que dispara cortisol de madrugada, a última refeição deve ser feita pelo menos 2 horas antes de dormir, preferencialmente com proteína e gordura boa, sem açúcar ou carboidratos refinados. Se você tiver fome tarde da noite, escolha opções que estabilizem a glicose: queijo, ovos, nozes ou um copo de leite integral. Esses alimentos liberam glicose lentamente e reduzem o risco de hipoglicemia noturna. Pilar 3. O suporte adrenal. As glândulas adrenais trabalham o dia todo produzindo cortisol, adrenalina e DHEA. Depois dos 40, elas precisam de suporte nutricional ativo. Os nutrientes mais importantes para a saúde adrenal são vitamina C em doses maiores, que é cofator essencial para a síntese de cortisol, e seu próprio uso reduz cortisol crônico. Magnésio, que já mencionei, essencial para mais de 300 reações enzimáticas, incluindo regulação do cortisol. Vitaminas do complexo B, especialmente B5, que é literalmente chamada de vitamina anti-estresse, e ashwagandha, um adaptógeno com evidência científica sólida para redução de cortisol em 27 a 30% em estudos clínicos. Fale com seu médico antes de suplementar, mas esses são os compostos com maior evidência para suporte adrenal masculino. Pilar 4. O exercício no momento certo. Exercício reduz cortisol crônico a longo prazo, mas exercício intenso também libera cortisol agudamente durante e logo após o treino. Por isso, treinos intensos, feitos após as 18 horas, podem elevar o cortisol num momento em que ele deveria estar caindo. O ideal para homens acima dos 40 é realizar exercícios intensos pela manhã ou, no máximo, até as 17 horas. À noite, se quiser se movimentar, opte por caminhada suave ou alongamento, que ativam o parasimpático sem disparar cortisol. Pilar 5. O sono como medicina. O sono profundo, especificamente o sono de ondas lentas na fase N3, é o maior regulador natural do eixo HPA que existe. Durante o sono profundo, o hipocampo, a região do cérebro que controla o eixo HPA, se recupera. A sensibilidade dos receptores de cortisol é restaurada. O sistema de feedback negativo é recalibrado. Em outras palavras, dormir bem é o melhor remédio para o cortisol alto, e cortisol alto é o maior inimigo do sono profundo. É um ciclo que precisa ser quebrado de fora para dentro. E a chave para quebrar esse ciclo do lado de fora é aplicar os 4 pilares anteriores para criar condições onde o sono profundo possa acontecer.
Aí o pilar 5 se torna o prêmio que você recebe por aplicar os outros 4. Quero terminar com algo que vai além da ciência. Existe uma epidemia silenciosa de homens acima dos 40 que estão funcionando muito abaixo do seu potencial. Não por falta de força de vontade, não por preguiça, mas porque o sistema fisiológico que deveria servir de base para tudo, o sono, o cortisol, os hormônios, está desregulado. E essa desregulação tem um custo que vai além da saúde física. Ela custa relacionamentos, porque um homem com cortisol alto crônico e sono ruim é inevitavelmente mais irritável, menos presente, menos paciente. Custa desempenho profissional, porque cognição, criatividade e tomada de decisão dependem diretamente da qualidade do sono. Custa sexualidade, porque testosterona baixa e fadiga crônica são inimigos da vida íntima. E, eventualmente, pode custar anos de vida, porque as doenças que cortisol crônico alto favorece, doenças cardiovasculares, metabólicas e neurodegenerativas, são entre as principais causas de morte masculina. Você merece mais do que sobreviver a cada dia no modo automático, cansado, estressado, funcionando na metade da capacidade. Você merece ter energia para o que importa, para a sua família, para o seu trabalho, para você mesmo. E recuperar o sono é o primeiro passo, o passo que muda todos os outros. Começa hoje. Comenta aqui embaixo. Qual dos 4 mecanismos que eu descrevi mais te identificou? Escreve o número 1, 2, 3 ou 4. Deixa o like se esse vídeo te deu algo que você não tinha antes. Inscreve no canal, porque toda semana tem conteúdo como esse para homens que querem viver mais e melhor depois dos 40. Compartilha com um amigo. Esse conteúdo pode mudar a vida de alguém que você conhece.